Vamos, Santa Catarina! A partir de agora, a gente está abraçando o nosso estado e deixando todo mundo bem informado com o nosso Tá Na Hora. A gente está aqui estendendo o tapete com muita informação, mas o que é isso? Peraí, é um chafariz? Não! É mais uma adutora da Casan que se rompeu. E aonde foi que aconteceu isso aí, Júlia Matos? Boa noite. Aconteceu, Cleiton Ramos, boa noite, em São José. Boa noite para vocês que estão em casa, boa noite, Cleiton. Sexta-feira a gente finalizando a semana, mas com uma notícia dessas, olha só. Não é a primeira vez que a gente acompanha as adutoras da Casan, umas em maior porte, tivemos ali Lagoa da Conceição, tivemos também Monte Cristo, que eu acompanhei, mas essas de menor impacto também tem acontecido nos últimos meses, né? E aqui em São José aconteceu essa manhã de sexta-feira. E aí o trânsito ficou um caos, muita gente sem água, afetou muitos bairros próximos, inclusive, e é o assunto do momento. Inclusive, o Kaique Guedes está lá e vai mostrar pra gente tudo agora como é que tá a situação, porque a previsão era de 18 horas de trabalho e 18 horas a obra liberada e concluída, mas pelo que a gente está vendo, Júlia, não está não. Cleiton, normalmente esses prazos sempre são prorrogados, né? Ainda mais assim. Kaique, boa noite. Muito boa noite, Cleiton, Júlia, olá a todos que assistem o Tá Na Hora Santa Catarina. Eu falo neste momento da marginal da BR-101, sentido sul, ou seja, Florianópolis, Porto Alegre. Olha só isso, vamos entender esta situação por partes. Liberação da água já aconteceu. Por volta das 6 horas da tarde, o abastecimento foi retomado, abastecimento este que ali desde as 7 horas da manhã, mais ou menos, tinha sido interrompido, acabou comprometendo do bairro Forquilinha, em São José, até a cidade de Biguaçu, toda uma faixa que quem é da Grande Florianópolis sabe o quão grande e populosa ela é. Os serviços agora que acontecem aqui neste local, com imagens ao vivo de Erionto Júnior. Os serviços são para tampar este buraco com cerca de 20 metros quadrados. São 3 metros de profundidade. Inclusive, Erionto, vem aqui rapidinho. Vamos aproveitar que a máquina deu um tempo. Olha só a magnitude desse serviço que em menos de 12 horas a Casan conseguiu restabelecer o abastecimento. Aqui ao meu lado, o Joel, diretor de operações e expansão da Casan de Santa Catarina, Companhia de Águas e Saneamento. Joel, neste momento, o que o senhor tem a dizer para a população? Isso, o trabalho iniciou às 6 da manhã, né? Foi um trabalho feito em tempo recorde pela Casan aqui, né? Com apoio da Prefeitura de São José, através do secretário Júlio, que deu um suporte aqui na parte de equipamento, a parte de material para cobrir o buraco, né? A equipe da Casan foi bem ágil no conserto, né? E agora estão fazendo a abertura do registro, né? Para voltar água, abastecimento normal, tanto dos bairros de São José como do município de Biguaçu. Joel, eu peço agora para o Erionto, rapidinho, mostrar o tamanho desta adutora. É um tamanho considerável, 700 milímetros, 9 registros em toda essa região precisaram ser fechados. Então, agora, né, a população já tem água chegando até as caixas. Não, isso é assim, a normalização do abastecimento ele demora um pouco, né? Não é que nem energia. A energia, tu fez um reparo no poste, né? Tu ligou a chave, fusível, todo mundo recebe água, energia ao mesmo tempo, né? A água ela tem um caminho a percorrer, né? Quem mora na parte mais baixa vai receber água primeiro, quem mora na parte mais alta e final de rede demora um tempo mais a recuperar, né? Provavelmente quem mora nas pontas de rede, o abastecimento vai ser agora durante a madrugada ou amanhã no período da manhã. Muito obrigado, Joel. Olha só, esse aqui é o viaduto do Roçado. Ele liga o Cobrasol ao bairro Roçado, então toda a região de Campinas. Aqui também temos Nossa Senhora do Rosário, Bela Vista, enfim. Ele atravessa por baixo da BR-101 liga, melhor dizendo, diversos bairros importantes de São José. É claro que o trânsito ficou comprometido, principalmente durante o rompimento da adutora, antes da Casan chegar, mas eu estou aqui com o secretário adjunto da pasta de infraestrutura de São José, Júlio. Amanhã, o senhor já disse, amanhã tem asfalto aqui. Exatamente, é um trabalho que é trabalhar com várias mãos, né? Nós temos Casan, gás, energia, entendeu? A própria infraestrutura com os caminhões. Agora, o que é que nós pedimos às pessoas, tá? Principalmente às pessoas que vão transitar aqui amanhã. Amanhã, se puder desviar o local, desvia a rota, porque a intenção nossa é entrar com asfalto amanhã para deixar isso aqui já pronto. A preocupação do prefeito Orvino foi exatamente essa, acompanhar os serviços e dar todo o suporte necessário para que os josefenses, as pessoas que trafegam aqui, realmente estejam confortáveis.
Muito obrigado, Júlio. Agora eu encerro com imagens do trabalho da Casan, que não para. Relembrando, agora é um trabalho de fechamento deste buraco. É uma estrutura muito grande, com ligações de água, gás, inclusive, como o secretário acabou de falar. E o trânsito na marginal sentido sul da BR-101 em São José, ele está interrompido para veículos, mas os pedestres, é claro, com muito cuidado, tudo sinalizado. A Guarda Municipal também está presente aqui no local. Pedestres e ciclistas conseguem atravessar o viaduto e acessar o bairro Roçado. Já a marginal, Irionto, aqui por favor, lá ao fundo. Tem muitos caminhões na frente, mas aqui pelo cantinho a gente consegue mostrar. A marginal ela está interditada, porque eu conversei há pouco com um agente e ele explicou o seguinte: Kaique, a gente tem que fechar a marginal antes para que não gere um trânsito ainda maior, comprometa até mesmo a via expressa, ou seja, a ligação de Florianópolis com São José, Biguaçu, Palhoça, toda a região metropolitana. A marginal está fechada para quem vem pela BR e, obviamente, essa parte aqui em que os serviços acontecem também precisou ficar interditada. Portanto, a orientação para os motoristas é aquela de sempre. Quem puder evitar, que assim o faça, e quem tiver que acessar este local, venha com paciência e preste atenção na sinalização. Cleiton, Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kaique, pelas informações. Fica o alerta, então, para os motoristas, para a comunidade. E, olha, esse caso da adutora da Casan, em São José, né, Cleiton, gerou bastante prejuízos durante a tarde para toda a locomoção no espaço, também para a comunidade e também para o poder público, é isso? É verdade, impressionante a força d'água, né? Olha só o caos que se transformou e a água vinha com uma velocidade impressionante. Bom, a gente sabe que a Casan está lá desde os primeiros minutos, quando aconteceu esse rompimento. E a exemplo do que foi no Monte Cristo, também lá na Lagoa da Conceição. Só que o poder municipal estava lá também. E claro, hoje pela manhã o vice-prefeito Michel Schlemper, é Schlemper? É isso, obrigado, Roberto. Já tinha dito que a Casan não estaria legal dando o tratamento merecido com o município de São José. Agora há pouco, por volta de 18h20, o prefeito Orvínio Coelho fez um vídeo, colocou na rede social com duras críticas à Casan. Já temos uma nota da Casan aqui para ler na sequência e acompanhe o que disse o Orvínio. Mais uma notificação para Casan. É uma falta de respeito o que eles fazem com São José. O rompimento da adutora no início da manhã deu um nó na cidade. Mais uma vez, o josefense pagando pelos problemas da Casan. Problemas que estão cada vez mais comuns e com soluções mais demoradas ainda. Não dá mais, Casan. Seguimos fiscalizando e cobrando. E já estamos tomando providências para que São José seja tratada com respeito. A revolta, Cleiton, aparentemente é dos dois lados, né? Exato. E a nota chegou, Júlia, quando são 18h38, que é a seguinte: a Casan informa que o conserto da adutora, rompida às margens da BR-101, na manhã desta sexta-feira em São José, foi concluído às 18 horas, conforme o previsto. Da imagem ao vivo, tem ali o Kaique, não? O Kaique está lá? Ou pelo menos o Erionton? Tá? A gente colocou agora, imagem ao vivo, que às 18 horas o serviço não foi concluído, não. Não foi concluído, não. Tá certo? Então já não bate aqui. Os registros foram religados e o fornecimento de água será retomado gradualmente ao longo dessa noite e do dia de amanhã. Referente ao requerimento da Prefeitura de São José, será analisado pela diretoria e respondido com as informações solicitadas em vias oficiais. A Casan reitera seu compromisso com o abastecimento de água e o trabalho em solucionar o problema o mais rapidamente possível. Tem a nota da Casan. Cleiton, agora a gente tem que combinar aqui uma nota dizendo que a obra foi concluída, enquanto a gente está lá ao vivo para mostrar que não. Não foi legal. Bola fora, né, Cleiton? Não foi. A gente viu, sim, o pessoal da Casan trabalhando muito, né, Júlia? Vários caminhões, e a gente precisa ressaltar que a Casan está sempre presente com a sua diretoria quando tem uma tragédia, como foi no Monte Cristo, lá na Lagoa.
mas houve aí talvez um erro de comunicação, porque o serviço continua e vai demorar um pouco, como a gente viu nas imagens aí. Então, a gente deve voltar daqui a pouquinho com o Kaique para mostrar mais um pouquinho das obras e dessa resolução que a gente espera que chegue ao fim quanto antes aqui para vocês. Aliás, aproveitando até o ensejo, a gente vai liberar o Zap com outro tema, mas o pessoal que está sofrendo com a água lá, né, para saber se já voltou ou não, sim. pode mandar no 489-9162-2676, que é o tema do nosso WhatsApp. Você sabe quem caiu hoje, Júlia? Quem caiu hoje, Cleiton? Dorival Júnior, técnico da seleção. Ah, mas pela revolta que a gente tem acompanhado, inclusive pelo WhatsApp, isso não ia demorar pelo menos muito a acontecer, né? Então, quem você acha que deve ser o técnico para assumir a seleção brasileira? Tens algum nome, não? Ah, eu não sou ligada nesse nível a esporte, mas eu quero saber a resposta de vocês. Então, mandem aqui pro WhatsApp, para as nossas redes sociais que a gente vai estar acompanhando. São tantos nomes aí, né? Tem gente se oferecendo, enfim. Qual será o técnico aí que deve assumir o comando da seleção brasileira, que está tão defasado ultimamente, né, Julia? Qual é o Zap? 489-9162-2676. Eu vou decorar bem bonitinho, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu tô bem decoradinho. Tu já tá, Júlia, tá dando um banho. Diria meu pequeno lá em casa de 5 anos, dás um banho. Um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira terminou com pancadaria no bairro de Jurerê Internacional. Isso aconteceu em Florianópolis. A situação ocorreu após um motociclista ser atingido por um carro estrangeiro que fugiu sem prestar socorro. O motorista argentino foi localizado momentos depois e a situação escalou para uma briga, precisando da intervenção da Polícia Militar. O caso aconteceu por volta das 19h30, quando um carro com placas da Argentina colidiu contra uma motocicleta e deixou o local sem prestar atendimento. Um amigo do motociclista ferido presenciou a cena e seguiu o veículo, conseguindo levar o condutor de volta ao local do acidente. A polícia militar encontrou os envolvidos em uma discussão acalorada. Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um dos homens exaltados partindo para cima do motorista argentino, sendo contido pelos policiais. Com os ânimos alterados, os agentes precisaram intervir para evitar agressões. Depois que a situação foi controlada, a PM registrou um boletim de ocorrência e encaminhou o condutor estrangeiro à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Já o motociclista ferido foi levado para atendimento médico na unidade de pronto atendimento, a UPA, do Norte, quando recebeu atendimento. A gente está vendo aqui uma cena que não pode se repetir. Fugir sem prestar socorro, aí não dá, né? Agora, olha esse absurdo registrado em Joinville. Esse caso está dando o que falar. Uma mulher encontrou um celular escondido dentro de um banheiro de uma lanchonete. A vítima, ao perceber que estava sendo filmada, não pensou duas vezes. Alô, Polícia Militar? Pois é, sabe o que aconteceu? A polícia foi, prendeu o suspeito em flagrante. O Renato Santos vai dar mais detalhes agora e explicar mais sobre esse caso. Ô, Renato, essa semana você trouxe aí um motorista que chamava as menininhas para fazer gestos obscenos dentro do carro. Agora esse aí que colocou o celular dentro de uma lixeira com um saco plástico tentando enganar. Mas a moça estava muito ligada. E através dela é que a polícia prendeu o safado. É isso. Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT, aqui no Tá Na Hora. Exatamente assim que ela fez. Essa moça estava frequentando uma lanchonete, Cleiton, que fica exatamente na frente de uma escola particular aqui da cidade de Joinville. Inclusive, lanchonete essa que é muito frequentada por adolescentes e crianças. E aí ela decidiu ir até o banheiro desse estabelecimento comercial. Chegando lá, essa mulher, ela disse que é muito esperta, porque ela já faz um trabalho importante aqui na cidade de Joinville de combate a crimes contra mulheres e também pedofilia. E aí ela disse que sempre que chega em espaços como esse, ela já observa se tem alguma coisa errada. Quando ela sentou no vaso, observou que tinha um aparelho escondido dentro da lixeira do banheiro. Quando ela vai olhar esse aparelho, era um celular que estava ligado e filmando todo o ambiente.
essa mulher automaticamente ligou para a polícia militar, que em poucos minutos chegou no local e prendeu o autor desse crime em flagrante. Para a polícia militar, o homem confessou o crime. Agora, olha o absurdo, viu, Cleiton? Esse rapaz que colocou esse aparelho celular dentro deste banheiro feminino, nessa lanchonete, disse que estava fazendo os vídeos de mulheres para alimentar a sua fetiche. Exatamente isso que ele falou. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, só que antes disso, os policiais militares pediram a senha desse celular desse suspeito. E ao verificar os conteúdos que tinham nesse celular, encontrou vídeos de outras mulheres vítimas desse rapaz. Exatamente isso. Claro que ele foi levado para a delegacia. Só que, Cleiton, você acha que ele ficou preso? Claro que não. Saiu pela porta da frente juntamente com a vítima. Porque lá na delegacia foi apenas lavrado um termo circunstancial. Agora você me pergunta, o que é um termo circunstancial, Renato? É uma espécie de documento que registra infrações de pequenos delitos. A gente conversou com a vítima, que retrata exatamente o que aconteceu em detalhes. Vamos acompanhar. Gente, aqui está o lixo do banheiro. Eu olhei e vi uma coisa estranha aqui. Olha, gente, um celular disfarçado, virado. Não consigo parar de tremer. Ó, um celular virado para quem está sanitário, quem tira a roupa, que grava. Quando eu cheguei aqui no estabelecimento, eu disse que viria ao banheiro um menino, um funcionário aqui, não sei o que ele faz, estava arrumando as mesas quando eu cheguei lá fora. Ele disse só um pouquinho, só um momentinho, e veio, correu aqui no banheiro e depois saiu. Por meio de nota, a Polícia Civil de Joinville, a Delegacia da Mulher, disse que foi lavrado esse termo circunstancial por não ser um crime tão grave. E o celular do rapaz foi apreendido para a polícia tentar identificar outras vítimas desse rapaz. A gente entrou em contato também com o estabelecimento comercial, que por meio de nota nos disse o seguinte, que o estabelecimento colabora com as investigações da Polícia Civil e que a atitude do ex-funcionário causa indignação e também repúdio. A nota da empresa ainda diz que ninguém desse estabelecimento nunca desconfiou da atitude criminosa desse homem. O proprietário da lanchonete reitera seu compromisso em continuar colaborando com a polícia e falou ainda que a partir de agora todos os funcionários, além dos proprietários, estarão sempre atentos para combater esse tipo de crime, viu, Cleiton? Tomara que esse rapaz pague pelo crime que cometeu. Afinal de contas, a atitude dele causou indignação, pois ele estava filmando mulheres e mesmo assim saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Retorno com você aí no estúdio. Ô Renato, o que normalmente uma mulher ou um homem faz no banheiro, eu não vou dizer aqui, todo mundo sabe, ou é o número 1 ou é o número 2. O número 2 resume exatamente o que é a justiça brasileira. Pronto. A justiça brasileira é aquilo que a gente faz de número 2 no banheiro. Porque você liberar um camarada desse, depois de entrar no celular, e ver que no aparelho tinha outras mulheres também, e é solto saindo pela porta da frente, meu irmão. Mas que país é esse? Que absurdo! Eu queria falar um negócio, não sei se eu posso. Eu estou me coçando, mas eu prometo que ainda vou falar. Porque em algumas situações é melhor deitar calado do que acordar com um processo ou cancelado. Olha só, pessoas em situação de rua protagonizaram o UFC no Largo da Alfândega hoje na parte da tarde. Olha só que absurdo. Tem áudio aí? Pode dar por gentileza. Quando a gente fala, não dê esmola, quando a gente fala da campanha que está sendo feita de pessoas em situação de rua, para a gente não alimentar, para ajudar a encaminhar, se quiser trabalhar, se quiser voltar para a cidade. Ah, mas coitadinho, tem que dar um prato de comida, que não sei o quê, Deus abençoe sua vida. Você para no semáforo, você não consegue ficar com o vidro aberto, que toda hora vem um pedindo dinheiro e quando não dá você já está sendo xingado. É por causa disso aqui que a gente fala tanto e é chato. Eu acho que eu resumi. É por causa disso aqui, ó. Aí você está passando com o seu filho pequeno, de mão dada,
E olha esse papelão protagonizado na parte da tarde. E o que é pior, ninguém para tirar. Você está vendo alguém tirar ali? O pessoal está deixando esses dois se matarem ali, como você está vendo. Há quem diga que estaria relacionado a drogas. A gente sabe que o Largo da Alfândega foi totalmente reformado e aquilo ali não venha me dizer que é ao contrário, porque não é. À luz do dia, você já fica com medo de sentar naquele banco. Aliás, foi investido um dinheirão no novo Largo da Alfândega, está mais para a pista de skate do que para a pessoa sentar, ler um jornal, mexer do celular, bater um papo, tomar um café. Não dá mais. E olha que tem um monte de pista de skate espalhada pela cidade. Agora, isso aqui é no Largo da Alfândega. Sabe onde é que é? É bem em frente onde é que tinha uma sede da Guarda Municipal. Era ali, né, Roberto? Ali tinha um QG da Guarda Municipal, que um tempo lá atrás também era um QG da Polícia Militar. Por que saiu dali? Se tivesse ali, será que isso ia acontecer? Lembrando que nessa via aqui que você está vendo, um jovem de 17 anos perdeu a vida no ano passado. De uma família que veio do Rio de Janeiro para fugir da violência. Mas olha isso aí. Meu Deus do céu. Tá feia a coisa. Vamos agora com o giro de notícias. A Júlia pega na sequência. Porque Julinha, filma a Julinha lá enquanto eu estou na 2 aqui, o Marne Menezes. Julinha, eu preciso dar uma respirada. Vamos com o giro, Julinha? Vamos com o giro, Cleiton. Vou respirar. Uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado aconteceu na manhã de hoje na Grande Florianópolis. Foram cumpridos 19 mandados de prisão temporária e 80 mandados de busca e apreensão, além da apreensão de 17 veículos e 7 imóveis. Um dos principais alvos da investigação foi preso em uma residência de São José. A operação tem o objetivo de desarticular a organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. A Polícia Militar intensificou ações de combate ao tráfico de drogas no bairro Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis. Durante rondas na região, os policiais identificaram a atividade suspeita em uma residência localizada no final de uma rua. Ao chegarem ao local, flagraram uma mulher saindo da casa com uma sacola que levantou suspeitas. Ao perceber a aproximação da viatura, a suspeita empreendeu fuga em direção a uma área de mata fechada, abandonando uma sacola com aproximadamente 200 gramas de cocaína. A mulher já é conhecida das autoridades e estava utilizando tornozeleira eletrônica e respondendo pelo crime de tráfico de drogas. Um ônibus quebrou na rua Eurico Gaspar Dutra, saída do bairro do Estreito, na região continental de Florianópolis. O trânsito ficou complicado desde o início da manhã na entrada da ponte Cielo Luz e um intenso congestionamento se formou em direção ao centro da capital. O veículo ficou parado sobre a via e equipes da Guarda Municipal precisaram auxiliar no tráfego. Agora a gente fala da BR-470 em Blumenau. Já tem data para a liberação de um novo viaduto da rodovia. A Natiele Oliveira está no local com atualizações do local para a gente. Quando que acontece essa liberação, Natiele? Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos acompanham. A liberação está prevista para acontecer nesta segunda-feira, no dia 31. Esse novo viaduto da BR-470 que fica aqui na região da rua Samuel Morse, no bairro Fortaleza Alta, em Blumenau. Por aqui tinha um túnel muito famoso que foi então substituído por esse viaduto, justamente então para facilitar o acesso dos motoristas. A gente pode perceber que está bem escuro aqui, até porque ainda faltam alguns detalhes do DENIT, né? Até agora há pouco tinha alguns trabalhadores ainda limpando aqui, mas ainda falta sinalização, alguns postes de iluminação, tem umas gramas aqui também que faltam colocar aqui na rotatória, enfim. E agora então vão ser 2 rotatórias, uma, é claro, em cada lado do antigo túnel e as 4 alças marginais de acesso à rodovia. Com a liberação na próxima semana, as linhas 601 e 603 do transporte coletivo que passam aqui, eles vão poder então fazer os trajetos originais. O viaduto da Fortaleza Alta é um dos 27 previstos dessa obra de duplicação na BR-470 entre Navegantes e Indaial. E essa estrutura em específico custou cerca de 16 milhões de reais para o governo federal. Então o DENIT anunciou essa liberação, deve ocorrer próximo ao meio-dia de segunda-feira. Uma importante obra, muito aguardada pela comunidade aqui de Blumenau, porque principalmente em horários de pico há muito trânsito aqui nessa região. Então agora com o viaduto deve ajudar a mobilidade. E lembrando que a parte de cima do viaduto já foi liberada nesse ano, então agora essa parte de baixo é liberada na segunda-feira. Júlia, volto com vocês aí no estúdio.
Nath, obrigada pelas informações. Enquanto você mostrava o local no ao vivo, o pessoal achou o espaço bem escuro também, por ser, inclusive, um espaço muito utilizado pela comunidade, né? Tu me perdoa, não sei se tu trouxe agora informações também, mas a gente sabe algo sobre a instalação, então, de energia no espaço? Então, Júlia, a previsão de liberação é na segunda-feira e aí, claro, faltam então todos esses detalhes ainda que os trabalhadores devem então trabalhar no final de semana. A instalação então da rede elétrica, porque a gente pode ver que não tem nenhum tipo de poste, principalmente ali no meio do viaduto. Falta arrumar a calçada também aqui para os pedestres e a sinalização própria até da rotatória. Então, faltam todos esses detalhes e a previsão do DENIT é que tudo isso seja concluído na segunda-feira, mas é claro, a gente vai seguir acompanhando. Certo, Nath. Obrigada pelas informações. De fato, segunda-feira a gente vai voltar com a Nath, então, para mostrar esse local e a instalação, principalmente de energia, porque a gente está falando agora de segurança também, né? Agora, um corte de quase R$500 milhão de reais para obras de infraestrutura em Santa Catarina. Diante desse cenário, a gente tem aí uma conversa sobre mobilidade urbana em Florianópolis. O Kaique preparou, então, para a gente um VT para falar sobre esse cenário, onde o governador catarinense Jorginho Melo disse que pretende transformar a BR-282 em uma rodovia estadual. A gente vai entender os detalhes agora. A gente cansou de pedir investimentos aqui. Agora deixa que a gente faz. Jorginho Melo anunciou que vai pedir ao governo federal a estadualização da BR-282. Ou seja, uma das principais estradas de Santa Catarina, que hoje é de responsabilidade federal, passaria a ser administrada pelo próprio governo do estado. Nem parece que é uma das principais BRs de uma das principais economias do Brasil, Santa Catarina. E é por isso que estamos pedindo ao governo federal que passe a BR-282 para o estado. Segundo o orçamento já aprovado pelo Congresso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, vai ter R$400 milhões a menos em comparação com os últimos 2 anos para investir na infraestrutura catarinense. A decisão é injusta e surpreendente, dada a relevante contribuição catarinense ao país. Isso prejudica a nossa logística, que já é precária, a nossa competitividade e, inclusive, nossa capacidade de seguir contribuindo para o desenvolvimento nacional. O corte deve impactar diretamente a construção da terceira faixa na BR-282 entre as regiões da Grande Florianópolis e da Serra. Quando os projetos de construção das terceiras faixas ficarem prontos no ano que vem, não há nenhuma garantia de recursos para executar. E aí nós vamos continuar convivendo com uma rodovia que no ano passado registrou mais de 1.400 acidentes, 122 mortes na BR-282, é a segunda rodovia mais fatal do nosso estado. O superintendente regional do DENIT em Santa Catarina, Alisson de Andrade, destaca a possibilidade de aumento dos recursos previstos em 3 janelas de remanejamento ao longo deste ano. Nós vamos perseguir por essa ampliação para continuar batendo recordes. Houve recorde de investimento em 23, em 24, orçamentos superiores a R$1 bilhão foram executados pelo DENIT Santa Catarina. Enfim, as rodovias federais estão a todo vapor em fase de transformação no DENIT em Santa Catarina. Lideranças empresariais e políticas pedem mobilização para garantir a continuidade das obras federais em andamento no estado. Uma frente de atuação é assegurar a aplicação dos cerca de 200 milhões de restos a pagar, que podem se somar aos 600 milhões aprovados para esse ano. Também é essencial que os nossos parlamentares complementem o valor orçado com recurso das emendas individuais e coletivas. A gente precisa reagir enquanto Assembleia Legislativa, os nossos deputados federais, senadores, para que Santa Catarina possa pedir aquilo que não é um favor que fazem para nós, é aquilo que é um direito, né? Se o recurso no ano passado foi R$1 bilhão, por que agora reduz? Reduz para praticamente 600 milhões de reais. É inaceitável. Santa Catarina precisa ser respeitada pelo governo federal, que por hora vem mandando migalhas em relação àquilo que a gente manda para Brasília. Pessoal, Roberto Azevedo aqui comigo para poder comentar sobre esse assunto. Roberto, mais uma obra que precisa de agilidade, uma obra federal que precisa de pressa, né? Quando a gente fala de BR-282, a gente tem que entender o contexto do abandono das rodovias em Santa Catarina. A gente sabe do trabalho do DENIT,
A gente sabe da preocupação de quem trabalha aqui em dotar o Estado de melhor estrutura. A medida anunciada pelo governador Jorginho Melo como ele mesmo disse numa manifestação hoje, quando estava na Fiesc, é um desafio ao governo federal. Porque o que o governo de Santa Catarina está dizendo? Se vocês demoram para fazer, se nós pegarmos a rodovia, vamos implementar rápido essas obras. Eu fiz um levantamento hoje, desde 1960, desde a década de 1960, Santa Catarina já é responsável por tocar algumas obras federais. Ora, por determinação do governador da época, no caso Celso Ramos, mais tarde, já na década de 1980, com o então governador Esperidião Amin, que recebeu uma delegação do Ministério dos Transportes e do DNR, que depois virou DENIT, para fazer obras de terceira pista, entre Blumenau e Indaial, aí na BR-470. Mais perto agora, nós temos aquela situação em que o governo de Santa Catarina destinou recursos para o governo federal, mais de 360 milhões de reais, para que obras de duplicação de 5 rodovias, obras de melhoria, ampliação e duplicação de 5 rodovias fossem realizadas. Até hoje, Santa Catarina ainda não recebeu esse dinheiro de volta, Júlia. E é este o problema. A gente tem que ter a garantia, a segurança técnica e jurídica de que as coisas vão funcionar. A BR-282 é um problema que parece que não tem fim. Quem circula por ela, uma vez por semana ou todos os dias, fica horrorizado. E até se pergunta, será que se as coisas fossem do jeito que estão, não poderia ter pelo menos um respeito nessa rodovia pela vida humana? Parece que não tem. Então vamos aguardar, até porque essa medida que o governador lança agora precisa de aprovação de Congresso, precisa passar pela burocracia do Ministério dos Transportes do governo federal, a União tem que fazer uma sessão não onerosa, é uma série de questões técnicas que tem que ser tomadas. Mas, pelo menos, Santa Catarina está dizendo agora, chega, temos que resolver esse problema, nem que seja um de cada vez, porque a BR-282 é apenas um dos muitos problemas que temos na nossa malha viária. Roberto, esse assunto ele é semanal aqui no Tá Na Hora. Recorrente, é o famoso assunto recorrente. Recorrente. Planos temos, projetos temos, né? Possibilidades nós temos. Agora, depende então da pressa do poder público. E eu me lembro do anúncio, a gente viu o Alisson, que é o superintendente do DENIT em Santa Catarina, que tem lutado pela causa, e ele mesmo anunciou. Vamos levar 15 meses para ter um projeto para a construção das terceiras faixas entre Águas Mornas e Rancho Queimado. 15 meses, 1 ano e 3 meses. Aí a coisa não funciona mesmo. Obrigada, Roberto, pelos comentários. Daqui a pouquinho o Roberto está de volta. Agora a gente segue com Cleiton Ramos. Obrigado, Júlia. Roberto, 19h02. Os suspeitos de matar o vigilante Edson João da Silva, de 44 anos, foram presos ainda na manhã desta sexta-feira em Araquari, no norte de Santa Catarina. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foi morto. De acordo com a Delegacia de Polícia Militar de Araquari, a possível motivação do crime seria um acerto de contas. O vigilante foi encontrado coberto de sangue ao lado de uma lâmina, possivelmente usada para cometer o crime. A Guarda Municipal da cidade iniciou o levantamento das imagens de vídeo e o monitoramento das câmeras da cidade que permitiram identificar os autores e também rastrear seus movimentos. Com essas informações, a Polícia Militar e o Tático de Joinville realizaram uma operação conjunta e conseguiram localizar e prender os suspeitos. Isso aconteceu no centro de Joinville, em um curto intervalo de tempo. Fica aqui a nossa solidariedade aos familiares do vigilante. Olha, uma notícia triste também a gente destaca agora, aqui no nosso Tá Na Hora. Morreu, após 9 dias internada, a bombeira Tainá Pauli, que você está vendo aí, que se afogou durante um curso de mergulho em Itajaí. A soldado, lotada no 6º Batalhão de Chapecó, sofreu um afogamento de grau 6 durante uma atividade do curso de mergulho autônomo no dia 19 de março. A morte foi confirmada hoje pela corporação, que decretou o luto oficial. Em nota, o Corpo de Bombeiros expressou profundo pesar pela perda da militar e prestou solidariedade à família, amigos e companheiros de farda. Fica aqui também
a nossa solidariedade a toda a família. A Secretaria de Saúde de Criciúma está fazendo um alerta por conta do alto número de pessoas que não comparecem em consultas e também exames. Sabe o que isso significa, né? Isso atrasa ainda mais, o tempo de espera por um atendimento pelo SUS. Emanuela tem mais informações direto do sul do estado. Essa informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde porque acaba sendo preocupante por conta do aumento, de janeiro para fevereiro. Para vocês terem uma noção, nos 2 meses foram quase 11 mil faltas, isso tanto de consulta médica, consulta odontológica ou até mesmo exames. Para ser mais exata, 10.900 faltas e a grande maioria delas não teve nenhuma justificativa. Só em janeiro foram 4.788 faltas e em fevereiro esse número já subiu para 6.122. E acaba, então, essas pessoas, acabam tirando o lugar de uma outra que realmente gostaria de ter aí, precisa de uma consulta de médico, uma consulta de dentista ou para fazer um exame. O que muita gente não sabe é que dá para desmarcar pelo Telesaúde, que é uma ferramenta de WhatsApp aqui em Criciúma. A gente sempre traz aqui a informação do Telesaúde, então o que antes precisava ir lá no posto, pegar um número, esperar para poder marcar, também dá para cancelar pelo celular. Então, às vezes aconteceu um imprevisto, a pessoa sabe que não vai conseguir naquele dia, tem a opção de desmarcar ali no Telesaúde e é esse o pedido que a Secretaria de Saúde está fazendo justamente até para dar mais celeridade, porque acaba dificultando ainda mais e demorando ainda mais na fila com esses casos de absenteísmo. Para vocês terem uma noção, o SUS, de maneira geral, o número de faltas é em torno de 23%. Aqui em Criciúma, esse percentual está em 25%, então está acima do que a média geral. Por isso, esse pedido da Secretaria de Saúde, então, para quem puder avisar com antecedência, porque assim mais pessoas podem ser atendidas e a fila não demora tanto assim. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manuela, pelas informações. Agora 19h06, temos um recado para você. Gente, se tem uma coisa que não dá para ficar sem, é o WhatsApp. É o WhatsApp bom, é o WhatsApp ilimitado para tudo. Mensagem, áudio, chamada de voz e até videochamada. O TIM Pré-Chip é tudo isso e muito mais. É a melhor escolha para quem quer aproveitar tudo o que um pré-pago pode oferecer. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Olha só, além de WhatsApp ilimitado, o mês todo, em qualquer valor de recarga, tem Pix na sua conta ao recarregar. Tem séries, filmes e esportes ao vivo no Prime Video, versão celular. Tem desconto em bebidas geladas no Zé Delivery. E ainda 16 GB de internet, sendo 4 GB exclusivos para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É R$1 por dia. É por isso que o TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu TIM e recarregue. Santa Catarina está de volta. Muito obrigada pela audiência, por estar aqui com a gente, para terminar essa semana bem, Agora a gente vai falar de um caso bem curioso. A Anvisa interditou todos os lotes de mais de uma linha de uma famosa marca de creme dental. O Procon de Florianópolis, inclusive, notificou nesta sexta-feira mercados e farmácias da capital para que informem as medidas adotadas em relação à comercialização dos produtos. O Kaique Guede está ao vivo com a gente, traz mais detalhes. Kaique, como que foi o desenrolar dessa preocupação do Procon junto com essa determinação da Anvisa? Boa noite. Oi, Júlia. Olá a todos que assistem o Tá Na Hora Santa Catarina. O que está acontecendo então? A linha Colgate Clean Mind, ela representa a versão atual da famosa Colgate Total 12. Só que a Anvisa suspendeu esse produto, é algo que tem um prazo pelos próximos 90 dias, portanto, estão suspensas as vendas da Colgate Clean Mind. Por quê? Houve relatos por parte de consumidores de reações após o uso deste produto. Como eu disse, a Clean Mind ela é uma versão atual da Total 12. A Colgate Total 12, no site Reclame Aqui, ela tem cerca de 1.000 reclamações, ou seja, registros de consumidores relatando inchaço, ardência, dormência e até irritação
da gengiva. Portanto, com o produto Clean Mind suspenso pela Anvisa por 90 dias, o Procon de Florianópolis foi lá e disse: opa, vamos alertar os estabelecimentos comerciais, aqueles que vendem, para ver o que eles estão fazendo diante disso, pedindo para que eles não joguem fora o produto, não tirem, mas que eles não deixem a amostra e não coloquem eles à venda. O Vitor Amin, diretor do Procon de Florianópolis, vai dar detalhes sobre esse trabalho na capital. A Anvisa, na nota dela, na resolução, ela pede para não expor esses produtos. Ela não pediu a retirada do mercado, por enquanto ela pediu preventivamente para não expor esse produto à venda. Então, o despacho do Procon Municipal de Florianópolis é para saber quais medidas essas empresas já estão tomando. Se elas retiraram da venda, se elas souberam da resolução da Anvisa, e a gente deu um prazo para eles se manifestarem em 24 horas. Se não responderem em 24 horas, ou falarem, por exemplo, que estão colocando esse produto à venda, que na nossa opinião, né, a partir do artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, estão colocando em risco a segurança do consumidor, a gente pode tomar medidas como o fechamento do estabelecimento, multa e algumas outras coisas. Reforçando, portanto, não pode haver a venda deste produto pelos próximos 90 dias. Isso é uma decisão da Anvisa, já publicada no Diário Oficial. Mas caso a Colgate comprove que o produto está dentro dos parâmetros necessários, aí sim ele poderá novamente voltar a ser comercializado. Eu tenho aqui a nota da empresa que diz o seguinte: a fórmula do creme dental, ela passou por mais de 10 anos de testes e é sim segura. Ninguém espera que haja relatos de reações. Mesmo assim, a empresa reconheceu a possibilidade de alguns consumidores serem sensíveis de forma individual a este creme dental e também, consequentemente, a alguns ingredientes. Há um canal de atendimento, 0800, portanto, uma ligação gratuita. Para caso você tenha algum problema relacionado ao produto, pode entrar em contato com a Colgate no 0800 703 7722. Portanto, pelos próximos 90 dias estão suspensas as vendas de Colgate Clean Mind e isso pode ser revertido caso a empresa comprove que está tudo dentro dos parâmetros. Júlia? Obrigada, Kaique, pelas informações. Vou até revelar para o pessoal de casa que alguns meses atrás, alguns dentistas chegaram a mandar alguns alertas pelo WhatsApp, chegou esse alerta para mim, falando sobre essa marca e sobre essas consequências, enfim, na saúde bucal dos pacientes, né? Mas, até então, nenhuma instituição tinha comprovado essa suspeita dos dentistas. Provavelmente, isso gerou a demanda que levou a Anvisa a fazer essa fiscalização e trazer agora a determinação para a gente. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Agora, com a Semana Santa se aproximando, muitas cidades de Santa Catarina começam a apostar no turismo pascal, produção de ovos, decoração. Em Joinville, lá no norte do estado, uma praça no centro da cidade está recebendo uma decoração toda especial e alusiva à data. A gente vai chamar agora o repórter Renato Santos, que mostra pra gente, ao vivo, como é que tá ficando essa decoração. Oi, Renato, realmente, né? Páscoa vai chegando, os lugares vão ficando mais coloridos, é isso? Conta pra mim. Exatamente isso, viu, Júlia? Exatamente isso. Uma ótima noite para você e a todos que nos acompanham. Estamos aqui na Praça da Biblioteca, como é conhecida, bem no coração de Joinville, já com toda a ornamentação para receber o público a partir deste sábado, já às 9 horas da manhã. Mas à noite, claro que já tem gente começando a aproveitar o espaço, afinal de contas, tem todo um ambiente preparado, principalmente para a criançada. Aqui do meu lado está o Gesser, ele que é do Instituto Natal de Joinville e é o representante desse grande evento, que vai falar para a gente, né, Gesser? Porque até chegar ali a Páscoa, o local para as famílias se encontrarem é aqui. Exatamente. Então a Praça Laron Miller, que carinhosamente todos os joinvilenses conhecem como Praça Biblioteca, foi preparada e ambientada para receber o coelhinho, né, e as suas famílias. Então a gente, amanhã, a partir das 10 da manhã, tem a contação de história aqui na biblioteca, e às 14 horas até às 19 tem várias atividades recreativas aqui, né, e criativas também. Tem feirinha de artesãos, tem contação de história, tem pintura facial,
Tem também, a gente convida as famílias a trazerem suas crianças com seus ovinhos, né, já higienizados, para fazer a oficina de pintura de ovinhos e para levar para casa também. Então, é uma atividade também gratuita e para toda a família. Quem quiser conferir toda a programação, que o evento ele começa amanhã, dia 29, depois se estende o dia 5 e também no dia 12 de abril. Toda a nossa programação está nas nossas redes sociais, @Páscoa de Joinville, ou no site pascoadejoinville.com.br. Tá bom, Jéssica, muito obrigado. Vamos então mostrar um pouquinho do ambiente. Olha só, coelhinho da Páscoa espalhado por aqui. Tem o instagramado para o pessoal fazer ali a sua foto em família. Um ambiente todo decorado. Amanhã tudo isso aqui vai estar muito bonito, iluminado para o público de casa que quer vir conhecer um pouco mais dessa decoração, que inclusive faz homenagem a alguns pontos turísticos aqui da nossa região. O Fábio vai mostrar aqui, por exemplo, o nosso pórtico, olha. Faz parte da decoração, está sendo homenageado aqui pela decoração pascual de Joinville. Tá bom, ô Júlia? Retorno com você aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Realmente, né, os cantinhos da cidade, as regiões de Santa Catarina vão se enfeitando aos pouquinhos e a gente vai mostrar para vocês. Agora, você aqui da capital já utilizou os patinetes elétricos? Eu vou chegar aqui para conversar com o Cleiton Ramos para perguntar para você, Cleiton. Você já utilizou os patinetes elétricos? Não utilizei, tenho essa curiosidade. A minha esposa já. Você já usou? Eu nunca usei, Cleiton. Pois é. Olha só. Aí. E é uma rapidez, tá? Sim. Eu pra cair, do jeito que eu sou desastrada, é 2 toques. É, mas tem gente que infelizmente não sabe usar, né? Ontem a gente saiu fazer uma matéria, né, Odile Pacheco? A gente presenciou 2 garotos, mas andando num pau, brincando, fazendo zigue-zague. Aí não, né? Tem que saber usar com moderação, não é verdade? É verdade. E tem matéria sobre isso, né? Tem matéria. Muita gente ainda não sabe como é que funciona, só que, a partir de agora, eventos itinerantes de aulas de direção vão acontecer por aqui na cidade. Provavelmente, Cleiton, para dar sustentação, informação para esse pessoal que vive correndo aí. E principalmente para o pessoal ler ali o que pode e o que não pode. Isso mesmo. Não é verdade? E a Sofia foi lá conhecer esse projeto, olha só. Mesmo que estejam incorporados à micromobilidade da cidade há mais de 1 ano, muita gente ainda não experimentou. Só que eu nunca tinha andado no patinete, né? E daí hoje tive a oportunidade aí, né? Então, para mim foi bem legal. Em alguns casos, o que faltava era apenas um empurrãozinho. E os ônibus às vezes está muito cheio, né? E aí o patinete ele utiliza muito porque às vezes as aulas que eu dou é na UFSC, às vezes aqui no centro, então o patinetezinho é muito bom mesmo. Agora eu vi, eu andei e daí agora eu vou baixar e vou utilizar. É por isso que eventos para incentivar o uso seguro do aparelho estão sendo feitos por meio de uma parceria entre a prefeitura e as 2 empresas que operam na cidade. O objetivo é que eles sejam mais utilizados, mas dentro das regras. Que as pessoas não podem usar se têm menos de 18 anos, não devem usar se ingeriram bebidas alcoólicas, que o equipamento é apenas para uma pessoa e não pode levar 2 ou mais pessoas, que o deslocamento deve ser feito preferencialmente pelas ciclofaixas ou ciclovias e onde não existir na beira, né, na borda das faixas de circulação, evitando a calçada. Se não for possível evitar a calçada, não utilizar o piso tátil, que é destinado aos deficientes visuais, deslocar devagar nos locais de grande aglomeração, respeitar as faixas de segurança e os semáforos e, por último, quando for deixar o equipamento para o próximo usuário, deixar sempre no ponto sinalizado pela empresa que já foi escolhido para não incomodar, nunca deixando na saída de garagens, rebaixamento de calçadas. Inclusive, possibilidades de penalização para o mau uso têm sido estudadas por parte do Poder Público Municipal. Há uma penalização pela própria empresa pelo uso inadequado, podendo chegar inclusive a suspender a autorização para utilizar o equipamento. E a Prefeitura estuda uma legislação assim encaminhada no sentido de tornar essa punição administrativa mais rápida, mais significativa, para que a gente, além do trabalho educativo, tenha sim a possibilidade de coibir através da possibilidade de punição. O patinete tem uma velocidade máxima limitada a 20 km por hora, só que nas 3 primeiras vezes são 15 km por hora para que o usuário se acostume. E os comandos são apenas 2, acelerador e freio. Para ter acesso ao aparelho, é necessário fazer um cadastro, inserindo nome, CPF e uma forma de pagamento. Você baixa o aplicativo no seu celular, faz um cadastro com as suas informações básicas, identifica o local onde tem o ponto mais próximo, onde tem os patinetes, vai até ali, retira o seu lê o QR Code, né, com o seu aplicativo e
libera o patinete para utilizar, muito simples. Dependendo de onde o patinete for ativado, há uma área limite onde é possível circular. Se você, por acaso, chegar no limite da área de utilização, ele vai acender um alerta, vai te avisar, reduz a velocidade para você saber que até ali, dali para frente, você não pode mais seguir, aí você volta e usa ele realmente dentro da área de utilização. Além desse, outros recursos de segurança também estão programados. Porque a gente tem áreas da cidade onde a velocidade também é controlada, então áreas com muita presença de pedestre, áreas restritas, a gente consegue diminuir também a velocidade do patinete para garantir a segurança tanto do usuário quanto das pessoas que estão em volta. Olha, eu nunca andei, mas agora, olhando a Sofia andar com aquela elegância, com aquela classe e passando dicas importantes, deu vontade de, no sábado, alugar um patinete. Mas eu vou te falar, Cleiton, essa elegância é da Sofia. É da Sofia. Assim como no MD é da Giovana. Eu acho a Giovana também tão elegante. Aliás, a gente está repleto aí de belos talentos. Belos talentos. E olha Não só, é verdade? Informação nunca é demais, e para o pessoal que tem usado esses patinetes, o freio é tão importante quanto o acelerador. Muito, muito. Agora, fico pensando no orgulho, né, que deve estar a pessoa que assistiu, né? Eu acho também. Chamada Vitor. Dando sequência ao nosso Tá Na Hora. Eu sei que ele está no CTI, agora ele deve estar assim, ó. Atenção, motoristas. Vai ser inaugurada neste sábado a nova ponte da área central de Blumenau. A Natiele Oliveira vai dividir tela comigo agora. Aparecendo aí a Nath. Boa, Nath. E direto do local tem mais informações pra gente. Vem daí. Isso mesmo, Cleiton. Nós estamos aqui na nova ponte da Rua 7 de Setembro, em Blumenau, bem próximo à Praça do Estudante. Isso porque a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, o trânsito vai ser liberado aqui na estrutura. Aqui tem o mesmo problema lá da 470, ainda sem sinalização. Mas agora esse caminhão, que inclusive está saindo daqui, veio trazer os postes e eles vão trabalhar agora, então, nessa colocação. O fluxo de veículos da região vai ganhar uma nova concepção e realmente busca melhorar a mobilidade. O secretário de Obras, Dirk Reiter, ele explica as alterações no trânsito. Vamos acompanhar. Criar um binário aqui com a ponte antiga da Rua 7 de Setembro, que ela também vai ficar mão única sentido Antônio da Veiga, e aqui vai ficar sentido único então ao centro da cidade, em direção ao terminal. Com isso, a gente consegue um ganho significativo aqui nos tempos semafóricos, né? A gente consegue um tempo de verde maior do que tem hoje, né? Porque a gente vai tirar um tempo da saída específica do ônibus, né? Hoje tem um tempo só para o ônibus fazer o contorno, a saída dele no terminal. Esse tempo já, o ônibus vai sair junto com o tempo da Rua 7 de Setembro. Com isso, a gente já vai ter um ganho na mobilidade, na circulação aqui nessa região. Ainda faltam algumas adequações, como a iluminação, também tem algumas mudanças nos canteiros e, claro, na pintura aqui da ponte. A ponte teve alguns imprevistos, inclusive a gente mostrou aqui no Tá Na Hora esses atrasos dessa ponte, mas agora então vai ser inaugurada amanhã esse investimento da Prefeitura, viabilizado com recursos do governo do estado, que custou 3,7 milhões de reais. Então fica aí o alerta para todos os motoristas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nath, pelas informações direto de Blumenau. O nosso carinho para essa cidade maravilhosa. Agora, grande momento aqui do nosso Tá Na Hora SC, porque chegou a hora do segundo e último episódio da reportagem Mulheres na Indústria. E quem fez essa matéria junto com uma grande produção? Quem? Júlia Matos. Hoje a história da Betina Ramos, fundadora de uma das maiores empresas de tecnologia de Santa Catarina, conversa com a gente. E temos também a análise de duas especialistas no assunto, Elisa Coral e Fernanda Kepner. Eu aprendi demais com essas mulheres e eu tenho certeza que com o segundo episódio dessa série você também vai aprender. A presença crescente das mulheres no setor industrial é resultado de diversos fatores, incluindo a conscientização das empresas e capacitação. Para grandes empreendedoras como a Betina, Santa Catarina se mostrou um dos maiores cenários para mulheres. Betina é fundadora de uma das maiores empresas de tecnologia, a Nanovetores. Santa Catarina é um estado muito bom. Nós temos um ecossistema de inovação
extraordinário, incentivos governamentais. É um Estado muito unido em termos de competências, de associações, entidades que trabalham voluntariamente em prol de algo maior. Então, eu acredito que é um Estado que propicia esse crescimento e, no ponto de vista, olhando mais para as características femininas, todas as competências que nós temos em capacitações, por exemplo, com o SEBRAE, com o FIESC e várias outras entidades que trabalham com esse olhar, a CIF, a CAT, nós temos grupos femininos que têm, sim, impulsionado a presença das mulheres nos mais diversos setores. E ainda que os dados tragam destaque para o Estado, com números com impactos crescentes na indústria, alcançando porcentagens maiores que a média nacional, os desafios permanecem. Nós estamos galgando esses espaços, ainda com certeza é algo difícil, tem alguns setores onde a gente percebe que a força masculina, no sentido mais literal, realmente, de estrutura física até, ela se faz necessária, mas se nós formos pensar em cargos de liderança, onde as mulheres têm um perfil que está extremamente demandado pela sua empatia, pela sua forma mais dinâmica de engajar os times, é um lugar e um espaço que certamente vai ser muito bem aproveitado pela presença feminina. Para entender melhor esse cenário, conversamos com duas especialistas que atuam diretamente na capacitação e no incentivo à participação feminina na indústria. Fernanda Kepner, especialista em educação profissional no Senai, e Elisa Coral, gerente do Instituto Eudoval Lodge, de Santa Catarina. Hoje nós temos políticas de incentivos nas empresas para a igualdade de gênero, tem vários programas. E tem um estudo, inclusive, que mostra que mais de 62% das empresas, isso no âmbito de Brasil, elas têm programas de igualdade de gênero, de incentivo às mulheres há mais de 5 anos. A gente tem cursos específicos, por exemplo, na área da construção civil, voltado para mulheres, cursos na área de elétrica, voltados para mulheres, né? Tudo para incentivá-las, né? O exemplo que a gente pode dar é o da Jornada das Costureiras, onde a gente desenhou junto com a indústria um curso de entrada para que essas mulheres sejam capacitadas gratuitamente, inclusive. E a partir desse curso, a indústria conecta com essas mulheres. Os programas de incentivo estão espalhados pelas principais regiões catarinenses e a demanda é maior para posições de liderança. As mulheres costumam ser mais atentas aos detalhes, elas costumam ser dedicadas no trabalho e a gente percebe que isso vai não só nos cargos de entrada da indústria, mas também vem uma crescente em termos de liderança, né, de cargos mais estruturados. A diferença ainda é grande. A gente ainda tem na proporção de 70% de homens e 30% de mulheres. Também observamos que, em relação à remuneração, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. A diferença era muito maior. Hoje, no Brasil, essa diferença é de 18%. Por isso que o que a Fernanda traz de mais mulheres ingressando, também porque nós temos um número menor de mulheres atuando. Mas mais mulheres ingressando é a evolução que nós precisamos. Entre os setores que mais empregam mulheres em Santa Catarina, destacam-se a indústria têxtil, confecção e calçados, com 62,01% de empregadas, os fármacos, com 53,25%, a indústria diversa, com 46,38%, e alimentos e bebidas, com 44,82%. Esses dados mostram um panorama positivo. Ana Luísa, por exemplo, foi contratada na empresa de Betina por sua capacitação. As mulheres, a gente tem que mostrar e seguir exemplos de que provam que é possível mulheres estarem, sim, ocupando cargos de liderança em um ambiente taxado como masculino até então. Certo. E a capacitação foi esse teu caminho? Com certeza, porque eu acabei entrando nesse universo a partir da minha faculdade e acredito que se não fosse ela, muito provavelmente eu não estaria nesse universo hoje. Santa Catarina caminha para números ainda maiores no próximo semestre, destacando-se ainda acima da média nacional. O objetivo é superação
E frente às oportunidades do estado catarinense, estamos no melhor caminho. As mulheres precisam estar preparadas e se empoderarem para poder ocupar o lugar que é delas. Fiquem atentas como vocês podem usufruir da tecnologia para melhorar seu desempenho, para facilitar o seu dia a dia e conquistar mais e mais espaços aí aonde vocês quiserem. Um espaço que nós mulheres estamos conquistando e é uma honra contar histórias como essa. Agora para vocês, previsão do tempo. Agora, para planejar o seu final de semana, eu te ajudo, porque temos agora a previsão do tempo para esse sábado e este domingo. O sábado vai ser de sol com algumas nuvens, a instabilidade diminui um pouquinho, mas pode chover com trovoadas isoladas à tarde e à noite, especialmente no Planalto e no litoral. O calor vai predominar com máximas de 28 a 32 graus e o vento será fraco e moderado com algumas rajadas. Então fique de olho no tempo. Pela manhã, as temperaturas estarão amenas no oeste e nos planaltos e mais abafada no litoral. À tarde, o calor aumenta. Bora dar aquele giro? Aqui em Santa Catarina, região extremo-oeste com 31 a máxima neste sábado. Vale do Itajaí com máxima de 30 graus, máxima de 28 na região serrana. Teremos uma chuvinha já no final do dia. Região norte de Santa Catarina com máxima de 30 graus. Litoral com máxima de 29 também, uma chuva garantida no final da tarde. E região sul com máxima de 28 graus. Agora, aquele giro pelas cidades catarinenses. As cidades mais pedidas estão aqui com a gente. Separamos aqui os pedidos de vocês no WhatsApp e no Instagram. São José com máxima de 28 graus neste sábado, com aquela chuvinha no final do dia, Grande Florianópolis. Fraiburgo com máxima de 27 graus. Balneário Camboriú com máxima de 26, mínima de 24. Deve ficar com as nuvens durante o final da tarde, mas não deve chegar a chuva. São Joaquim com máxima de 24 graus e Canoinhas com máxima de 29. Agora, o domingo vai ser de sol e algumas nuvens, um tempo um pouquinho melhor do que sábado, viu? O tempo vai estar mais estável, mas ainda pode chover isoladamente. À tarde e à noite a gente tem maiores temperaturas e elas ficam ali entre 14 e 20 no comecinho da tarde, mas podem chegar a 27 e 33 no final do dia. Então fica a dica. Se preparem para o calor, tomem bastante água. A gente separou também as cidades aqui para vocês, máxima de 26 graus em Florianópolis, Caçador com máxima de 28 graus, Araranguá com máxima de 27, Urubici com máxima de 24 e Campo Alegre com máxima de 25 graus. A gente vai agora para o intervalo, vocês ficam com imagens de Itajaí na sua tela. Trânsito intenso por lá, daqui a pouquinho a gente está de volta. Abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado muito bem informado. Aliás, com a informação que trouxemos na abertura aqui do nosso Tá Na Hora SC sobre o rompimento da adutora da Casan em São José. Como é que está o cenário agora? Aqui imagens de manhã. Olha só, ficou um caos. Muita gente, inclusive, sem água em suas residências. O Kaique está lá no local e vai atualizar para a gente agora esse trabalho que não para. Só repetindo para quem está chegando agora no Tá Na Hora SC, a previsão do trabalho ser concluído por aí, Kaique. Chega mais. Vamos lá, Cleiton. Relembrando, essas imagens que você acabou de mostrar foram hoje de manhã por volta das 7 horas da manhã. Olha só a diferença neste momento. Erionto, mostra lá para quem está acompanhando, Tá Na Hora Santa Catarina, viu que este buraco estava bem mais fundo no início do jornal. Os tratores não param por aqui, um fluxo intenso. São caminhões caçamba, tratores para todos os lados. Lá ao fundo, Erionto, temos um caminhão com que parece ser reparos dessa adutora, uma adutora de 700 milímetros. Essa adutora, para que o reparo pudesse ser feito, ela envolveu o fechamento de 9 registros. Diversos bairros de São José e Biguaçu ficaram sem o abastecimento, mas segundo a Casan, o cenário era: quem tem caixa d'água para um dia não vai sentir, pedindo sempre muito cuidado também nessa manutenção da água. Buraco, portanto, sendo fechado. Acabei de conversar com o secretário adjunto de infraestrutura de São José e disse o seguinte: a Casan fecha o buraco hoje, amanhã a prefeitura já vem e coloca o asfalto.
uma máquina menor, uma escavadeira menor, trabalhando ainda no fechamento desta estrutura. Já o trânsito permanece interditado na Marginal Sul da BR-101, sentido Florianópolis, Rio Grande do Sul. Aqui na Marginal temos o trânsito fechado. Amanhã ele também permanecerá desta forma para que possa ser feito o asfaltamento. Continuaremos acompanhando durante o final de semana, né, Cleiton? Já sabe, você, pessoal de casa, atualizações em tempo real a todo momento no portal SCC10. Obrigado, Kaique, pelas informações. O Kaique aqui atrás atualizando você que está chegando aí no nosso Tá Na Hora. Agora vamos atualizar você com o ponto e contraponto deste sábado, porque o governo do estado fez uma economia recorde de compras. Compras de quê, Roberto Azevedo? Dá detalhes aí. Pois é, Cleiton Ramos, nós vamos entrevistar o secretário Vânio Boing, da administração, e ele confirmou uma economia de 700 milhões de reais em um ano nas compras da saúde e da educação. Vamos ver o que ele disse sobre o assunto. O governo Jorginho Melo aprovou, através da LESC, o programa Compras SC, que é a centralização de compras. Então, inicialmente, a gente começou a trazer algumas pastas, algumas secretarias, para centralizar todo o processo de pregão eletrônico. E, inicialmente, trouxemos a Secretaria da Saúde, que é uma das que mais compra no Estado. A educação veio num segundo momento. E esse ano estamos trazendo as forças de segurança, que é a Polícia Militar, os bombeiros, Polícia Civil, Científica e Penal. Só não está dentro do Compras SC hoje a parte de infraestrutura, que são obras pesadas. Então, o único processo de licitação descentralizado é a Secretaria de Infra do Estado. Então, é amanhã, 7h20 da noite, depois do Tá Na Hora Nacional. Dito isso, um grande abraço e até segunda. Rapidinho, quem deve ser o técnico da seleção? O Jorge Jesus. Tá certo. Todo Jesus é bom. Todo esse é bom. Valeu, Roberto. Obrigado. Bom fim de... Deixa eu me juntar agora aqui com a Júlia Matos, porque a gente vai falar de um projeto interessante que acontece em Blumenau, no Vale do Itajaí. Que projeto é esse? É um projeto lindíssimo, Cleiton. Quando você era pequeno, você era de ler? Olha, não faz tanto... Faz um tempinho. Eu lia muito gibi. Gibi. Gibi do Pica-Pau, Turma da Mônica, lia bastante gibi. Adorava gibi. Então, olha só, muitas pessoas vão até a biblioteca para conseguir os seus livros. Olha. As crianças vão até a biblioteca para escolhê-los. Mas, agora a gente tem um projeto de biblioteca itinerante que vai até o aluno da educação municipal. Isso lá em Blumenau. E é interessante, sabe por quê? Em mundo de rede social, quando tiver a possibilidade de ler, não só aqui na tela, que durante muito tempo faz um mal danado, é muito interessante. Vamos acompanhar. Vamos ver. Os livros despertam a imaginação, principalmente daqueles que têm de sobra nesta idade. Esta biblioteca sobre rodas facilita o acesso à leitura para as crianças que estudam em bairros mais afastados da região central da cidade. Os pequenos fazem a festa na hora de escolher o que vão ler. Os livros, né, que são bem diferenciados, que tem bastante livros longos e para as crianças também, que é de menores, né, tipo de infantil, tipo pré, primeiro e segundo. Eu sempre procuro tipo uns livros mais longos, porque eu gosto de ler. A leitura é importante para as crianças porque estimula a imaginação, o raciocínio, a concentração e a memória. Ela também ajuda a desenvolver um senso crítico e a capacidade de concentração. Por isso, projetos como este fazem a diferença na vida dos pequenos. Há 47 anos, este projeto da Prefeitura acontece nas escolas mensalmente. Desta vez, 8 unidades vão ser beneficiadas. E um dos momentos mais esperados é a hora da contação de histórias. Além da diversão, o projeto também ajuda a melhorar o ensino público. O livro é perene, o livro nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque eles pegam o livro, eles levam os livros para casa, eles leem esse material, isso é tudo um conjunto, né? Então é de extrema importância esse programa ainda vivo há tanto tempo, levando a essas crianças essa oportunidade. Em um tempo que a gente está vendo muita gente lendo aqui, na tela, olhando um livro assim é bom, né? Quantas vezes no restaurante, Cleiton, a gente vê aquelas crianças grudadas ponto no de ônibus. celular. Claro, ponto de ônibus. É a síndrome da telinha, né? Da cabeça curvada, né? Vamos com o Zap? Vamos com o Zap. Vocês trouxeram suas respostas, né? Quem que tem que ser o novo líder da seleção brasileira?
Adelino Moura, de Tubarão, trouxe pra gente. Boa noite. O Jorge Jesus, olha só, como o nosso Roberto Azevedo. Será que não foi o Roberto que mandou, não? Não. Seria uma boa como técnico da seleção brasileira. Fez Roberto um excelente concorda. trabalho no Flamengo, né? Jorge Jesus. Verdade. O Alberto Júnior, de Barra Velha. Boa noite, Júlio Cleiton. Para mim, precisa ser um técnico que tenha coragem de tirar o jogador, ou seja, estrela ou não, quando estiver mal no jogo e que possa dar mais atenção aos jogadores que jogam no Brasil. Alberto Júnior, de Barra Velha. Obrigado, Alberto. Tamo junto. Pedindo postura dos líderes da seleção, olha isso só. aí. Marta de Lages também mandou. Boa noite. O Davi Luiz seria um bom técnico para o Brasil. O Davi Luiz parou de jogar. Ele atua no Fortaleza agora, zagueiro, que foi pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Alair Alves da Silva, boa noite. Para treinar a seleção brasileira deveria ser Jorge Jesus ou Pep Guardiola. Mas se os jogadores não quiserem jogar, não vai resolver o problema. Afinal, tem jogadores na seleção brasileira que não merecem vestir a camisa da nossa seleção. Aliás, se a gente for fazer uma lista aqui, mais do que a maioria. Porque olha, o que tem atleta que não é comprometido com aquela camisa, não é brincadeira não. E fica a pergunta, né? Liderança Exato. é tudo? Antigamente, se parasse o ônibus aqui em frente à TV e descesse a seleção, você sabia todos os atletas. Hoje, se parar um ônibus em frente à TV, você pergunta, quem é aquele? Ah, aquele é o fulano. E aquele? Ah, é o fulano. E aquele outro? Ah, é o ciclano. Tá assim. Vamos finalizando essa sexta-feira, Cleiton. Vamos. Muito obrigada por essa semana. Sextou! Segunda-feira a gente volta. Bom fim.